Essa bela praia e esse pitoresco riacho inglês podem parecer totalmente inofensivos, mas uma viagem até lá pode facilmente custar sua vida. Hoje vamos passear por alguns dos destinos turísticos mais inóspitos do planeta, enquanto exploramos lugares bonitos que você jamais deve visitar. Bolton Street. O mundo é cheio de mares revoltos e rios largos, então você pode se surpreender ao saber que um dos corpos d'água mais perigosos da Terra é um riacho de aparência inocente na velha Yorkshire, na Inglaterra. Sim, o Bolton Street é um trecho de pouco mais de 100 km do amplo rio Wharfe, que parece um riacho calmo na superfície, mas o que borbulha por baixo é outra história. Esse riacho tem uma taxa de mortalidade de 100% se você cair nele, e não há barreiras para te proteger das suas águas mortais. Mas por que ele é tão perigoso? Bem, o Street é surpreendentemente profundo, são 65 metros de profundidade, o que equivale aproximadamente ao comprimento de 5 ônibus empilhados de ponta a ponta. Além disso, embora o rio tenha apenas 1,80 m de largura na superfície, suas margens são repletas de cavernas e túneis subaquáticos profundos, que não podem ser vistos de terra firme. Por fim, à medida que centenas de litros d'água das partes mais largas do rio Wharfe são forçadas a atravessar o estreito Street, cria-se uma forte corrente que engole instantaneamente o nadador e o prende dentro das cavernas subaquáticas. Se um visitante tentar pular o riacho aparentemente calmo e estreito, poderá facilmente escorregar nas pedras molhadas. Depois, ao cair, ele nunca mais vai conseguir sair, porque ninguém sobreviveu a um mergulho no Street. E infelizmente, muitas vezes os restos mortais ficam presos nas cavernas e nunca mais ressurgem. Então jamais julgue um riacho pela sua superfície. Ilha das Cobras. Pensa no animal mais assustador que você possa imaginar. Agora, imagina estar cercado por milhares deles, e numa ilha remota, sem nenhuma chance de sair. Para quem tem fobia de cobras, isso pode se tornar realidade na Ilha da Queimada Grande, uma bela ilha aqui no Brasil, repleta de milhares de serpentes mortais. Os habitantes aterrorizantes são especificamente as jardineiras douradas, uma espécie excepcionalmente perigosa de jararaca que vive exclusivamente na ilha. O gênero jararaca dourada contém 48 espécies de cobras, que causam 90% de todas as mortes por picadas de cobra no Brasil. E o veneno da jararaca dourada é tão potente que pode causar insuficiência renal, hemorragia interna e derreter a carne. Pesquisadores estimam que de 2 a 4 mil delas circulam pelos 43 hectares da ilha, e a sua picada pode tirar uma vida em menos de uma hora. Por isso, o governo brasileiro tornou ilegal a visita de civis à ilha na década de 1920. Mas se alguém aí ainda quiser navegar para lá, existem algumas histórias macabras de antes da proibição das viagens para fazer você mudar de ideia. Reza a lenda que um faroleiro morava na ilha, até que uma noite ele acidentalmente deixou uma janela aberta e várias cobras entraram rastejando. O faroleiro, sua esposa e 3 filhos tentaram correr para um cais para fugir da ilha de barco, mas foram atacados por cobras penduradas nos galhos de uma árvore e não resistiram. Seja essa história verdade ou ficção, essa ilha tropical é incrivelmente mortal, e hoje apenas pesquisadores têm permissão para visitá-la para estudar as cobras. Não sei vocês, mas não tem dinheiro que me paguem para me fazer ir nessa ilha. Pura frieza. Com belas montanhas brancas e trenós puxados por renas, Oymyakon é uma cidade na região de Sakha, na Rússia, que parece um verdadeiro paraíso de inverno. Mas, embora pareça o lugar perfeito para passar as férias, visitá-la pode facilmente custar a vida. Ela é considerada a cidade mais fria do mundo, com temperaturas médias de menos 50 graus. Apenas 3 a 5 horas de luz do dia ocorrem no inverno, devido à alta latitude da cidade e à inclinação do eixo da Terra. Portanto, não é surpresa que apenas 500 pessoas vivam lá, e que elas tenham que lidar constantemente com temperaturas que congelam cílios e transformam a saliva em pingentes de gelo. Aliás, as crianças da cidade ocasionalmente têm dias de aula em casa, por causa do medo de congelarem se saírem de casa. A maior reivindicação de Oymyakon à fama veio em 1924, quando registrou a temperatura mais baixa de uma área habitada na história, uma temperatura letal de menos 71 graus. Mas não é só em Oymyakon que faz todo esse frio. Toda a região de Sakha fica consistentemente na casa dos menos 40 graus durante o inverno, e é realmente um frio de matar. Em 2020, 2 adolescentes dirigiam da cidade de Yakutsk para Magadan e acabaram se perdendo. As temperaturas caíram para menos 46 graus naquela noite, e tragicamente um dos garotos congelou dentro do carro. Tenebroso, é bem mais seguro ficar em casa assistindo um filminho de Natal.
Austrália. Nada mais luxuoso do que curtir um drink em uma praia paradisíaca, e a ilha australiana de Gari parece se encaixar perfeitamente nesse perfil. Ela ostenta mais de 240 quilômetros de praias deslumbrantes, além de florestas tropicais. Mas antes de comprar sua passagem, fique atento. Essa bela ilha é completamente coberta por animais imprevisíveis e perigosos. Em primeiro lugar, aventurar-se na floresta tropical é um grande erro, pois abriga uma das espécies de aranha mais venenosas do mundo, a aranha-teia de funil de Gari. Seu veneno é supostamente 6 vezes mais letal do que a sua prima mais comum, a aranha-teia de funil de Sydney. E para contextualizar, a picada da aranha de Sydney pode ser fatal em apenas 15 minutos. Portanto, se você for picado por uma dessas criaturas, não vai viver nem o suficiente para descobrir se você vai desenvolver superpoderes. E o perigo não para por aí. Você pode encontrar tubarões em muitas praias, mas nadar e surfar em Gari é totalmente desaconselhável, já que seus tubarões brancos e tubarões-touro são conhecidos por rondarem as águas rasas, bem perto da praia. E mesmo que você consiga escapar deles, a água também está repleta de pequenas águas-vivas Airukandi, uma das menores e mais venenosas do mundo. Sua picada incrivelmente dolorosa pode ser fatal se não for tratada com atenção médica imediatamente. Então, em uma ilha sem salva-vidas ou hospitais, um mergulho no oceano pode te custar a vida. Já em terra firme, até os filhotes da ilha são mortais, já que ela é habitada por cerca de 250 dingos, um animal selvagem semelhante a um cão, endêmico da Austrália. Eles podem ser particularmente ferozes, especialmente quando provocados, então não faça carinho nesse cachorrinho. Apesar de tudo isso, a ilha é habitada por cerca de 1.500 pessoas em tempo integral e desfruta de um turismo saudável. Mas em janeiro de 2024, 6 pessoas foram picadas por Airukandis em apenas 4 dias, e houve inúmeros casos de dingos perseguindo turistas e lhes dando mordidas. Então, embora Gari pareça o lugar dos sonhos nas fotos, eu acho que eu vou ficar na Austrália continental, ou de repente é melhor nem ir para a Austrália. A estrada mais alta. Eu diria que eu sou um ótimo motorista, mas se você viajar para a Índia, vai encontrar uma estrada tão perigosa que pode causar acidentes aos motoristas mais seguros do mundo. Com um apelido nada carinhoso de Estrada da Morte, ela tem todas as quedas íngremes e curvas fechadas de uma pista de Mario Kart. Mas ao contrário da Rainbow Road, você não vai ser içado de volta para a pista se cair. Seu nome oficial é Rodovia Hindustão-Tibete, e ela se estende por 480 quilômetros de Ambala-Kaurik, próximo à fronteira com o Tibete. A rota é cercada por belas montanhas e templos, mas não se distraia com a vista, pois suas curvas e voltas não são brincadeira. Seu ponto mais alto é o Passo Shipkila, que fica a mais de 4.500 metros acima do nível do mar, e às margens da estrada estão penhascos escarpados de 1.000 metros. Para piorar a situação, grande parte da estrada não tem proteção para veículos, e mesmo quando há barreiras, elas não parecem muito resistentes. A rodovia foi construída ao redor e através das montanhas, e a área é incrivelmente propensa a deslizamentos de terra, o que significa que pedras gigantes podem cair sobre o seu carro a qualquer momento. Além disso, ônibus passam por alguns trechos da trilha, e se você encontrar um no caminho, pode ter que dar marcha ré para dar espaço para ele passar, ou então vocês dois podem acabar caindo. Pode considerar essa estrada amaldiçoada completamente fora da minha rota. Caminhada perigosa. Ao planejar férias, a maioria das pessoas obviamente evita viajar para lugares conhecidos pelo seu perigo, mas alguns caçadores de emoções optam ativamente por visitar locais perigosos para praticar esportes que desafiam a morte, como por exemplo a escalada. O esporte envolve escalar os penhascos mais íngremes do mundo, e a maioria dos escaladores usa cordas e um arnês para evitar quedas. Mas se uma parede for grande demais para escalar em um único dia, os escaladores costumam acampar, prendendo redes ou barracas na encosta com parafusos e cordas de metal. Acho que eu prefiro ficar num hotel. Um dos picos americanos mais famosos para escalada é o Half Dome, uma formação rochosa no Parque Nacional de Yosemite, que se eleva a mais de 1.500 metros acima do vale. A face da montanha é uma escalada muito famosa, mas você não precisa ser um escalador para subir a rocha, já que 50 mil caminhantes aparecem todos os anos para chegar ao seu pico por meio de um conjunto de passarelas e cabos, que sobem pela sua parte mais lisa. E eu já sei qual rota
rota eu ia escolher. Mas, surpreendentemente, escalar a rocha não é necessariamente mais seguro. Você usa os cabos para se segurar enquanto sobe por tábuas que funcionam como degraus, mas a subida é íngreme, atingindo um ângulo de 45 graus nos últimos 122 metros. Então, se você escorregar e cair da seção do cabo enquanto sobe, pode facilmente ser o último erro da sua vida. De 2005 a 2020, houve 291 acidentes e 140 missões de busca e resgate ao redor da trilha, com 25 caminhantes perdendo a vida nas passarelas por escorregamentos. Em 1985, 5 caminhantes foram atingidos por um raio durante a subida, devido à altitude do Half Dome. Então, seja escalando pela lateral ou acampando na face, o Half Dome é um lugar bem perigoso para se visitar, e pessoalmente eu ia preferir ficar no chão tirando fotos. Ilha da Irlanda. Se você é fã de Star Wars, pode reconhecer essa ilha remota dos filmes, mas você consegue adivinhar quais cenas aconteceram aqui? Bem, se você pensou no Luke Skywalker mais velho ensinando a Rey sobre a força, então você tá absolutamente certo. Mas esse santuário insular não fica exatamente em uma galáxia muito distante. Skellig Michael é um afloramento rochoso que fica a 13 km da costa do condado de Kerry, na Irlanda. Embora seja famoso por aparecer em O Despertar da Força e Os Últimos Jedi, não é só por isso que ele é conhecido. Um mosteiro cristão do século VI fica perto do topo de um de seus picos a quase 230 metros acima do oceano. E para alcançá-lo, você precisa subir 600 degraus de pedra, com pouquíssimos corrimãos para ajudar. Mas chove muito na Irlanda, então há um risco enorme de escorregar dos degraus. Em 2009, um turista americano caiu fatalmente após perder o equilíbrio na subida e despencar nas rochas abaixo. 5 meses depois, outro turista também passou por ali após escorregar na mesma saliência, mostrando o quão perigosa essa caminhada pode ser. Além disso, se você se machucar durante a subida, é extremamente difícil conseguir ajuda. A ilha não tem serviço médico, água potável ou sinal de telefone, deixando você praticamente abandonado. Além disso, não tem nenhum Jedi por lá para te ajudar. Então, por mais que eu quisesse visitar o refúgio do Luke, acho que 600 degraus iam acabar comigo. Eu mal consigo subir 2 lances de escada até meu apartamento. Facas naturais. O mundo está repleto de belas florestas, mas em Madagascar você vai encontrar uma floresta como nenhuma outra. O Parque Nacional Tsingy de Bemaraha, patrimônio mundial da Unesco, repleto de gigantescas pontas de calcário extremamente afiadas. As pedras podem atingir até 100 metros de altura e surgiram há 200 milhões de anos, quando a área era uma lagoa com fundo marinho de calcário. Mais tarde, a atividade tectônica elevou o fundo marinho e o nível do mar caiu, deixando a rocha exposta. Com o tempo, a chuva erodiu esse leito de calcário em colunas e as desgastou até que adquirissem pontas afiadas. Tsingy pode ser traduzido livremente como onde você não pode andar descalço, já que a pedra desgastada é tão afiada que pode cortar a pele e as roupas. Pesquisadores descreveram a navegação pela floresta de pedras como escalar em meio a espetos gigantes, e em uma expedição um cientista se ajoelhou brevemente e ficou com um espinho de calcário no joelho e uma viagem de 2 dias de volta ao hospital. Esses obeliscos afiados como navalhas estão densamente compactados, tornando uma grande área do parque inacessível aos humanos. Isso também significa que o parque está cheio de espécies desconhecidas, e cada vez que uma equipe de pesquisa se aventura no calcário, encontra uma média de 5 novas espécies de animais. Visitar esse lugar parece o sonho de qualquer ecologista, isso se eles conseguirem evitar se tornar um espetinho de carne humana. O fim do mundo. Eu tenho pavor de altura, tipo, não consigo nem dormir no beliche de cima. Então visitar o penhasco do fim do mundo no Sri Lanka seria o meu pior pesadelo. Essa queda livre de mais de 1.200 metros oferece belas vistas do Parque Nacional Horton Plains, mas pode ser mortal se você se distrair. Chegar ao topo envolve uma caminhada de 4 horas por uma trilha rochosa, que deixaria qualquer um com as pernas bambas. Mas por mais cansado que esteja, é preciso ter cuidado ao pisar, pois um movimento em falso pode fazer com que você caia do penhasco. Em 2015, o turista holandês Mami Tolendas tropeçou e caiu do penhasco enquanto tirava fotos de sua esposa. Ele caiu por 40 metros até ficar enroscado na vegetação. As plantas salvaram sua vida e o deixaram com ferimentos leves, mas infelizmente outros não tiveram a mesma sorte. Houve vários acidentes fatais no local, e em 2011, um turista australiano chamado Christopher Plitter perdeu a vida tragicamente ao tropeçar e cair enquanto tentava tirar uma foto da vista. O penhasco pode até se chamar
fim do mundo, mas certamente vai ser o fim da sua vida se você não tomar cuidado. E pra ser sincero, essa aí eu vou passar. Uma caminhada de 4 horas já é ruim. Agora, uma que pode custar sua vida, realmente não é a minha ideia de um passeio agradável. Banheiras ferventes. Com suas fontes termais coloridas e os seus famosos geysers, Yellowstone é um dos parques nacionais mais belos dos Estados Unidos, mas as aparências enganam. E o local de piquenique mais bonito do país também é um dos destinos turísticos mais perigosos, desde o terreno até a vida selvagem. Em 2015, uma mulher e sua filha estavam visitando o parque, quando decidiram tirar uma foto com um bisão que estava a apenas 5,5 metros delas. Mas ao virarem as costas para o animal, ele inesperadamente investiu contra elas e jogou a mãe para o alto. Felizmente, ela sobreviveu ao ataque e recebeu tratamento para ferimentos leves, mas ela é uma das vítimas mais sortudas de Yellowstone. As famosas fontes do parque também não são para brincadeira. Embora pareça um refrigerante delicioso, um mergulho rápido pode resultar em ferimentos graves ou morte. Um turista chamado Colin Scott descobriu isso por si mesmo em 2016, quando sua família foi a Yellowstone para praticar hot pot, uma prática que envolve o uso de fontes termais como banheiras de hidromassagem naturais. Existem fontes termais ao redor do mundo adequadas para nadar, tipo a Lagoa Azul na Islândia, e algumas das piscinas de Yellowstone são frias o suficiente para a prática de hot pot, mas todo o parque fica no topo de um vulcão ativo, então seus geysers aquecidos por magma são muito mais quentes, chegando a mais de 90 graus, com algumas das fontes nas partes mais quentes do parque chegando a quase 240 graus. Colin e sua irmã claramente não sabiam, já que escalaram uma barreira protetora para entrar na bacia do Geyser Norris, e quando ele passou por uma fonte termal, escorregou e caiu na água a 100 graus. Sua morte foi instantânea, e quando as autoridades chegaram para ajudar, apenas algumas partes de sua cabeça e tronco estavam visíveis na água. Não foi possível resgatar os seus restos mortais, e o calor extremo, somado à natureza incrivelmente ácida da fonte, os dissolveu completamente na manhã seguinte. Tudo que restava era sua carteira e os seus chinelos. Mas, infelizmente, Colin não é um caso isolado, e se junta a uma lista de cerca de 22 pessoas que morreram nas fontes de Yellowstone. Se um dia eu for para esse lugar, pode acreditar que eu não vou ultrapassar as barreiras. Cozinhar a mim mesmo não tá nos meus planos de férias. Plantas venenosas. Um passeio por um parque é uma ótima maneira de passar uma tarde, e os jardins do Castelo de Alnwick na Inglaterra parecem o lugar perfeito para um piquenique. Mas esse parque não é tudo que parece, já que uma das suas sessões vai fazer você cair direto em uma armadilha mortal. O Jardim Venenoso do Castelo é um dos lugares mais perigosos do mundo, pois abriga 100 tipos diferentes de plantas tóxicas. Tocar ou ingerir algumas pode causar picadas desagradáveis ou custar a vida, e seus moradores mais mortais incluem a cicuta, a beladona e a mamona, com a última frequentemente considerada a planta comum mais venenosa do planeta, já que apenas 59 milionésimos de ml da toxina rícina em seus grãos são suficientes para exterminar um humano de pouco mais de 70 quilos. Então, como é que surgiu esse jardim letal? Bem, ele foi inaugurado oficialmente em 2005 pela duquesa de Northumberland, Jane Percy, proprietária dos 5 hectares de terreno do Castelo de Alnwick. Ela abriu esse jardim para ensinar as pessoas sobre plantas tóxicas e como elas causam a morte, o que é uma causa nobre, mas a maioria dessas plantas é cultivada completamente ao ar livre, permitindo que qualquer criança curiosa ou adulto idiota tenha alcance a elas e possa pegá-las e se intoxicar, ou potencialmente perder a vida. Então até aquela aliviada inocente nos arbustos pode ser fatal nesse lugar. Caverna de Cristal. Nos quadrinhos e filmes, a sede secreta do Superman é um gigantesco palácio de cristal chamado Fortaleza da Solidão. Mas, embora essa estrutura seja produto da magia dos filmes, eu fiquei bem chocado ao descobrir que uma fortaleza de cristal de verdade existe cerca de 300 metros abaixo de uma montanha em Chihuahua, no México. Com o nome apropriado de Caverna dos Cristais, ela foi descoberta por mineradores em busca de depósitos de minério em 2000. Ao romperem a parede da caverna, se depararam com um espaço que se parecia com as escavações do Superman, com cristais de quase 1 metro de largura e 12 metros de comprimento. Os cristais são formados quando átomos ou moléculas em um líquido se unem em um padrão repetitivo. Se a temperatura cair e o líquido esfriar, o padrão se fixa no lugar, criando uma estrutura sólida. Pesquisadores descobriram que há cerca de 26 milhões de anos, o magma atravessou uma falha geológica na crosta terrestre, fazendo com que a rocha acima dela se projetasse para cima e formasse a Serra de Naica. Isso permitiu
permitiu que as águas ricas em minerais se infiltrassem em uma caverna na montanha recém-formada e com o tempo resfriassem e suas moléculas se solidificassem, formando cristais gigantes ao longo de um período de cerca de 1 milhão de anos. E isso criou essa bela caverna, mas infelizmente ela é muito perigosa para visitar. Primeiro, ela ainda está sobre uma câmara de magma subterrânea, então lá dentro faz 50 graus, com um nível de umidade de 90%. Nessa umidade insuportável, o suor não tem efeito refrescante, então os humanos só conseguem ficar lá dentro por 10 minutos, antes de desmaiar e morrer de superaquecimento. Além disso, o ar é tão úmido que ao inalar, ele se condensa e se transforma em água dentro dos pulmões, causando um afogamento lento. Como resultado, a caverna não pode ser visitada por turistas, e os cientistas que a estudam precisam usar trajes refrigerados especiais com respiradores. Mesmo assim, a quantidade de condensação na caverna torna as superfícies extremamente escorregadias, então é preciso pisar com cuidado para evitar tropeçar na superfície afiada de cristal. Portanto, você não pode visitar a caverna a menos que se torne um pesquisador, e mesmo assim nunca vai poder entrar com aquela sua fantasia de Superman, que sem graça nem queria mesmo. Vida em Marte. Se você já sonhou em decolar em uma nave espacial e visitar outro planeta, talvez não precise viajar tanto. Temos a nossa própria paisagem extraterrestre aqui mesmo na Terra, e ela se chama Depressão de Danakil. Essa maravilha vibrante se estende por 9.800 km² pela Etiópia, Eritreia e Djibouti, e seu terreno é único e deslumbrante. Mas não faça planos para viajar para lá, já que é um dos lugares mais inóspitos do planeta. A depressão é um dos lugares mais baixos do mundo, a 100 metros abaixo do nível do mar, e partes dela ficam sobre magma que flui logo abaixo da superfície. Isso também a torna um dos lugares mais quentes da Terra, com temperaturas que oscilam entre 35 e 54 graus. Além disso, embora o deserto seja mais fácil de acessar do que o espaço sideral, ele é repleto de fontes termais ácidas, tão perigosas quanto qualquer planeta alienígena. A água aquecida pelo magma pode atingir mais de 90 graus, e algumas das piscinas têm pH de 0,2, o que as torna praticamente puro ácido. Você definitivamente não ia querer se banhar nelas. Mas, curiosamente, essas banheiras de hidromassagem extraterrestres são habitadas por alienígenas, já que são os lugares mais ácidos da Terra onde a vida já foi encontrada. Em 2017, cientistas descobriram que bactérias se adaptaram para viver dentro delas, e eles ficaram tão chocados com a descoberta que, desde então, a usaram como guia para determinar como a vida poderia se desenvolver em outros planetas, como Marte. Sua coloração verde vibrante se deve à presença de sais de cobre, mas estas não são as únicas piscinas notáveis de Danakil. A Lagoa Getali não é tão ácida, mas tem um teor de salinidade de 43%, tornando a massa de água mais salgada da Terra. A piscina também fica acima de câmaras de magma que liberam dióxido de carbono na água por meio de fraturas no solo, e o resultado disso é que a lagoa emite enormes quantidades de CO2, e os corpos de insetos e pássaros que morreram sufocados pelas emissões costumam se espalhar por perto. O fato é que se um humano chegasse a 30 centímetros das suas margens, iria se engasgar com CO2. Então as águas de Danakil são tão tóxicas que você nem consegue se aproximar, muito menos mergulhar. Bombas de biquíni. O atol de Bikini pode parecer um lugar frequentado pelo Bob Esponja e pelo Patrick, mas na verdade é um conjunto de 23 ilhotas nas Ilhas Marshall que circundam uma lagoa gigante. Mas por mais idílico que pareça, esse paraíso no Oceano Pacífico é na verdade altamente radioativo. Isso porque o exército americano tomou as Ilhas Marshall durante a Segunda Guerra, e em 1946 o atol de Bikini se tornou local de uma operação que testou bombas nucleares por 2 décadas. Quando o exército americano chegou, os 166 moradores indígenas foram realocados para o atol de Rongerik, que fica próximo ao local, antes de serem transferidos novamente para a ilha de Kili, uma área com 1/6 do tamanho de Bikini e com poucos recursos. Enquanto isso, o exército se instalou e o primeiro teste ocorreu em 1º de julho de 1946, quando uma bomba nuclear de 20 quilotons foi lançada de avião na lagoa. A partir de então, Bikini foi palco de muitas inovações nucleares. Em 25 de julho, eles desencadearam a primeira explosão nuclear subaquática do mundo, que tornou as águas da lagoa radioativas e afundou 8 navios vazios. Então, em 1954, uma das primeiras bombas de hidrogênio americanas foi lançada, e um erro de cálculo a tornou muito mais potente do que o esperado. A explosão resultante produziu 15 megatons de energia, tornando-a 1000 vezes mais potente do que a bomba lançada em Hiroshima, e ainda o maior teste nuclear da história dos Estados Unidos. De fato, 3 das ilhas de Bikini foram completamente vaporizadas pela explosão,
explosão, e a precipitação nuclear atingiu um barco de pesca japonês que estava a quase 130 quilômetros de distância, causando doenças em decorrência da radiação aos 23 homens a bordo e levando uma vida. Após 23 testes, a operação foi concluída e a população indígena foi transferida de volta no final da década de 60. Porém, as detonações inundaram as ilhotas com radiação, e em 1978, os moradores foram evacuados de novo, devido ao aumento das taxas de doenças causadas pela radiação. Eles foram enviados de volta para a Ilha Kili, e hoje cerca de 400 pessoas ainda vivem lá, sobrevivendo em grande parte com alimentos importados. Desde então, os Estados Unidos tentaram limpar o atol e permitir o reassentamento, mas o nível de radiação na terra, nas águas subterrâneas e nos cocos ainda é alto demais para ser considerado seguro. Então, embora o atol seja na verdade o homônimo da fenda do biquíni do Bob Esponja, as ilhotas da vida real não são habitadas por casas de abacaxi, e por enquanto parece que esse paraíso tropical pode nunca mais ter moradores permanentes. A Terra realmente pode ter lugares bem enganosos e bem mortais. Depois dessa eu vou pensar bem para onde eu vou viajar nas férias. Qual lugar perigoso você achou mais incrível? Me conta nos comentários e obrigado por assistir.